Dizem que há palavras que a gente joga ao vento, achando que nunca mais vão voltar, mas às vezes elas voltam, em carne e osso, pedindo explicações. Numa cidade onde os vestidos de festa escondiam mais insegurança do que elegância, e onde o valor de uma mulher era medido pelo número de pretendentes e não pelo tamanho do coração, poucas pessoas sabiam reconhecer o amor verdadeiro. Foi nesse cenário cheio de aparência e hipocrisia que começou a história de Isadora Monteiro e Caio da Silveira. Será que um nome inventado pode proteger uma mulher do desprezo e da vergonha? E se essa mentira, criada com dor e esperança, acabar ganhando vida? A resposta é sim, e sim. Mas toda mentira, por mais inocente que pareça, tem prazo de validade. E quando a verdade chega, nem sempre bate na porta com educação. Isadora tinha 26 anos. Para a alta sociedade, já era considerada uma solteirona, quieta demais, reservada demais. E, segundo alguns, com corpo demais para tão pouca graça. Mas ela não era uma mulher qualquer. Era uma artista. Observava o mundo com atenção e tinha aprendido a esconder seus sentimentos atrás de papéis, pincéis e silêncios. 7 anos antes, depois de uma noite especialmente cruel, um baile onde ninguém a convidou para dançar, Isadora encontrou consolo em uma pequena notícia de jornal. Um jovem capitão havia sido ferido na guerra. O nome dele chamou sua atenção. Forte, bonito, cheio de esperança, Caio da Silveira. E foi assim que nasceu a salvação e a ruína de Isadora. Ela inventou que ele era seu noivo e começou a escrever cartas para ele, como se ele realmente existisse e a amasse do outro lado do mundo. A mentira cresceu tanto que até a família acreditou que ele tinha morrido em combate. E Isadora se deixou vestir de luto e foi morar na fazenda da tia, achando que o silêncio seria sua única companhia. Até que numa tarde qualquer, o destino bateu à sua porta. Boa tarde, sou Caio da Silveira e vim encontrar quem me escreveu durante todos esses anos. Isadora sentiu o coração parar. Engoliu em seco antes de responder. Deve estar procurando. Minha prima, Isadora ainda não entendia como o mundo que criou com tinta e solidão tinha se tornado real. O homem que estava na frente dela, alto, com postura militar, olhar tranquilo e uma voz grave, dizia ser Caio da Silveira, o mesmo nome que ela tinha visto num jornal tantos anos atrás, e o pior, ele não parecia estar mentindo. Depois do choque inicial, a fazenda voltou a se encher de passos, sussurros e suspiros escondidos. Com o rosto pálido e os dedos tremendo, Isadora explicou que sua prima não estava ali, que tinha viajado semanas antes e que não sabia quando voltaria. Caio, em vez de ir embora, pediu para ficar alguns dias e esperar por ela. Não vim cobrar nada, disse ele, deixando a mala perto da porta. Só quero agradecer à mulher que me acompanhou por tantos anos sem nem me conhecer. Naquela noite, Isadora não conseguiu dormir. Andou de um lado para o outro no quarto, lembrando de cada palavra que tinha escrito. Pensou no tom das cartas, às vezes doces, às vezes dramáticas, algumas até um pouco bobas. O que será que ele leu? O que será que sentiu? Na manhã seguinte, durante o café, Caio começou a contar sua história. Tinha servido em vários locais durante a guerra, e em uma de suas transferências, um jovem soldado encontrou um pacote de cartas com o nome dele no envelope. Ninguém sabia quem tinha enviado, nem como tinham ido parar ali, mas ele resolveu ler uma, depois outra, e mais outra. Me agarrei àquelas palavras, como quem segura uma lembrança antes de morrer, confessou ele, com um olhar calmo e distante. Depois que perdi minha esposa, achei que nunca mais sentiria nada.
Mas aquelas cartas tinham alma. Me devolveram algo que eu tinha perdido. O riso. Isadora engoliu seco. Cada frase dele a fazia se sentir menor, mais culpada, mas também mais viva. Nos dias seguintes, Caio foi ficando. Prepararam um quarto de hóspedes para ele e, embora a casa fosse grande, os espaços pareciam encolher toda vez que Isadora o encontrava pelos corredores, na biblioteca ou no jardim. Ela descobriu que ele gostava do cheiro de lavanda. Lia devagar. Fechava o livro com cuidado. Tinha mãos longas e discretas. Surgiu entre os dois uma estranha cumplicidade. Uma tarde, ao vê-la no ateliê desenhando, Caio se aproximou e olhou curioso para um dos esboços. Isso é um beija-flor? É sim, um jovem. Ele estava ferido e cuidei dele há algumas semanas. É o beija-flor mais elegante que já vi, embora pareça mais corajoso do que machucado. Isadora sorriu, pela primeira vez em anos. Mas nem tudo era tranquilidade. Na cidade, os boatos começaram a circular. Quem era aquele militar morando na fazenda com uma mulher solteira? Porque ninguém nunca tinha conhecido essa tal prima. Os comentários chegavam até Isadora pelas empregadas, que falavam mais do que limpavam. E, como se não bastasse, um visitante inesperado apareceu sem avisar. Seu primo, Domingos, que assim que soube da presença de um estranho na propriedade, decidiu dar as caras. Não porque se preocupasse com Isadora, mas porque há tempos cobiçava aquela fazenda. E agora, com esse novo hóspede, algo não lhe cheirava bem. Caio o recebeu com gentileza, mas com firmeza. Domingos, por outro lado, começou a investigar demais. Estranho sua prima nunca estar por aqui. Nunca a conheci, mas segundo sua mãe, ela nem existia, disse ele com um sorriso torto. Isadora sentia o mundo se apertar. Sabia que não conseguiria sustentar aquela mentira por muito tempo. Mas quando olhava para Caio, quando o via entre as roseiras ou pensativo sob o beiral da casa, não conseguia deixar de pensar. E se ele ficasse? E se, mesmo sabendo a verdade, ele não fosse embora? Numa noite chuvosa, Isadora encontrou Caio na sala, com uma das cartas nas mãos. Sabe o que mais me surpreende em tudo isso? Disse ele, sem levantar os olhos. Que mesmo sem conhecê-la, sinto que a mulher dessas cartas ainda está aqui, nessa casa, em você. Isadora abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Apenas baixou o olhar, sabendo que cedo ou tarde tudo viria à tona. E quando isso acontecesse, não haveria mais papel onde se esconder. Isadora já não sabia por quanto tempo conseguiria manter aquela farsa sem desmoronar. Cada palavra gentil de Caio, cada gesto atencioso, cada vez que ele a olhava, como se ela fosse digna de ternura, era como um fio esticado, prestes a se romper. E não por culpa dele, mas pelo peso que ela mesma carregava, o das suas mentiras e o de um corpo que o mundo nunca soube abraçar sem julgamentos. Nas últimas semanas, algo havia mudado na casa. Caio quase não falava mais da prima ausente. Em vez disso, buscava desculpas para tomar café da manhã com Isadora. A acompanhava em caminhadas ao entardecer e ouvia com atenção suas descrições sobre flores, insetos e pássaros. Dava risada quando ela falava coisas muito técnicas e uma vez até brincou. Você tem a mente de um sábio e o coração de uma poeta. Não é uma mistura perigosa para um soldado de folga? Ela riu, mas seus olhos brilhavam com algo mais profundo. Certa tarde, enquanto Isadora desenhava no jardim, Caio se aproximou com uma xícara de chá nas mãos. Observou-a em silêncio, sem interromper. Depois de um tempo, disse: Sabe o que é mais curioso em tudo isso? O quê? Ela perguntou, sem levantar os olhos. Que quanto mais tempo passo com você,
menos penso na prima que vim procurar. O coração de Isadora apertou no peito. Mas nem tudo era doçura. Domingos, o primo ambicioso, continuava na cidade por mais tempo do que devia. E certo dia, aproveitando a ausência de Isadora, entrou em seu ateliê. Lá encontrou o que nunca deveria ter tocado: uma caixa de cartas antigas, com o nome de Caio escrito na capa. Reconheceu a letra, e a raiva lhe subiu ao rosto como vinho azedo. Então era você, Isadora. Sempre foi você. Domingos não demorou a usar aquela descoberta como arma. Se apresentou à tia fingindo preocupação com a reputação da família e ameaçou contar tudo à sociedade. Um escândalo desse tamanho acabaria não só com seu nome, mas também com qualquer chance de esse coronel te enxergar como algo além de uma farsante. Isadora não teve outra saída. Naquela mesma noite, quando Caio voltou de seu passeio, ela o esperava na sala, com as mãos entrelaçadas e o rosto pálido. "Preciso te contar uma coisa", murmurou, evitando seu olhar. "É grave?" Ele perguntou com calma. "Depende. De quanto dói saber que a mulher das cartas não é minha prima. Sou eu." O silêncio que veio depois foi tão pesado que dava para cortar no ar. Caio não disse nada de imediato. Sentou-se na frente dela. Respirou fundo. E então, com a voz mais baixa que o normal, respondeu: "Por quê? Porque eu me sentia sozinha. Porque ninguém nunca me escreveu algo bonito. Porque naquele mundo de bailes e vestidos, eu era a única que ninguém convidava. E você era só um nome, um refúgio. Nunca imaginei que apareceria." Caio fechou os olhos por um momento. Não havia raiva em seu rosto, nem desprezo. "As cartas que você me escreveu salvaram a minha vida. Quando minha esposa morreu, achei que não sobrava mais nada para mim. Mas as suas palavras trouxeram cor no meio do cinza. E agora que eu sei que foi você..." Ele fez uma pausa. Se aproximou. "Agora que sei que foi você, tudo faz ainda mais sentido." Isadora não conseguia acreditar no que ouvia. Seus olhos se encheram de lágrimas. Tentou dizer algo, mas ele a interrompeu com delicadeza. "Obrigado por mentir para mim. Se essa mentira me trouxe até você." E pela primeira vez, ele a tocou. Não segurou sua mão, nem a abraçou. Apenas passou os dedos com cuidado por uma mecha solta de seu cabelo, como quem toca algo sagrado. Mas o escândalo ainda não tinha estourado. Domingos não era um homem fácil de calar, e o peso das aparências ainda podia destruir tudo aquilo que só começava a florescer. A noite do escândalo chegou envolta em veludo, luzes douradas e sorrisos falsos. O salão brilhava com lustres e taças erguidas, mas o ar tinha aquele peso que só se sente quando a tempestade está prestes a cair. Era um jantar da alta sociedade, daqueles em que a reputação se decide num cumprimento e um comentário fora de hora pode ser uma sentença. Isadora aceitou ir depois de muita insistência da tia. Vestia um traje verde escuro que abraçava seu corpo com dignidade. Não era o mais caro, mas a fazia se sentir forte. Caio estava ao seu lado, firme, ignorando os olhares e cochichos nos cantos. E ela, pela primeira vez em anos, se sentia quase parte de alguma coisa. Até que ele apareceu. Domingos, seu primo. Com seu sorriso afiado e a taça cheia de veneno, pediu a palavra diante de todos. "Esta noite, quero brindar não só à amizade e aos bons modos, mas também à verdade, porque por trás de toda a história romântica, sempre existe uma mais real." O silêncio foi imediato. Domingos percorreu o salão com os olhos e parou em Isadora. "Muitos aqui conhecem a lenda da senhorita Monteiro e do valente coronel que cruzou meio mundo por ela. Mas o que ninguém diz
é que esse coronel foi inventado com tinta e desespero, porque as cartas nunca vieram de uma prima distante. Foram escritas por ela mesma, e não por amor, mas por medo de ser invisível. Um burburinho tomou conta do ambiente. Algumas damas baixaram os olhos. Outras cobriram a boca fingindo espanto. Os cavalheiros trocavam olhares constrangidos. E no meio de tudo, Isadora, com o rosto gelado, sentiu sua alma se despedaçar. Uma mulher que inventa um homem porque ninguém a enxerga não merece compaixão, mas pena, finalizou Domingos. Caio deu um passo à frente. E se tudo isso for verdade, então quero a mentira inteira, porque nunca amei com tanta certeza como amo agora. Mas suas palavras não foram suficientes. O estrago já estava feito. A dor não vinha de Domingos, mas do eco de todas as vezes que Isadora acreditou que não tinha valor. Ela saiu correndo do salão com as lágrimas queimando por dentro. A humilhação não estava na mentira revelada, mas na forma como todos agora a olhavam, como uma mulher gorda, solitária e ridícula. Nos dias seguintes, Isadora não quis ver ninguém. Fechou as cortinas, apagou as luzes e se escondeu entre seus desenhos. Não pintava mais beija-flores nem flores vivas, apenas sombras, galhos secos, asas caídas. Nem respondia aos bilhetes que Caio deixava sob sua porta. Até que chegou uma carta diferente. Trazia um selo militar, uma ordem. Caio da Silveira devia retornar ao quartel. Imediatamente. Naquela noite, Caio não dormiu. Caminhou pela fazenda, bateu na porta do estúdio mais uma vez e sussurrou: "Não me deixe partir sem saber se ainda acredita em nós." Mas ela não respondeu. Na manhã seguinte, ele não foi ao quartel. Arrumou uma pequena mala, selou seu cavalo e partiu. Não com raiva, mas com firmeza. Não podia ir para uma guerra, deixando outra sem resolver. Cruzou estradas de terra, passou por pousadas, enfrentou chuva e poeira. Reviveu na memória cada palavra que ela havia escrito. E ao chegar na velha fazenda onde tudo começou, desceu do cavalo como um soldado vencido pelo amor. Bateu a porta com os nós dos dedos sujos de terra. Uma criada o reconheceu, surpresa. Ele não disse uma palavra, apenas mostrou a carta e esperou. Por fim, Isadora apareceu, com os cabelos presos, olheiras profundas e a alma em pedaços. Mas mesmo assim, linda. Caio engoliu seco, aproximou-se devagar e estendeu a carta. Me mandaram de volta para a guerra, mas entendi que a única batalha que vale a pena é por você. E ali, diante daquela porta, nem o silêncio, nem as culpas conseguiram impedir que seus olhares se encontrassem, como duas verdades que finalmente não precisavam mais se esconder. Dizem que o que começa como um erro pode acabar sendo o capítulo mais sincero da nossa história. Isadora não soube dizer quanto tempo ficou parada diante dele. A poeira do caminho ainda cobria as botas de Caio, e seu rosto, embora cansado, tinha a expressão de quem finalmente chegou ao lugar certo. Em suas mãos, uma carta amassada. Nos olhos, tudo o que ela um dia sonhou em ler. Me mandaram voltar para a guerra, disse ele, com a voz suave, mas firme. Mas eu entendi que a única batalha que vale a pena é por você. Ela sentiu as lágrimas arderem nos olhos. Por instinto, quis recuar, se proteger, levantar os muros que construiu por tantos anos ao redor do coração. Mas quando ele deu mais um passo, e em vez de agarrá-la com pressa, apenas tocou sua bochecha com a ponta dos dedos, ela soube que não precisava mais se esconder. Eu não sou aquela mulher das cartas, sussurrou. Pelo menos nem sempre. Às vezes sou insegura, às vezes me odeio, às vezes ainda me sinto como aquela menina que ninguém queria tirar para dançar. Caio balançou a cabeça.
Aproximou-se mais e segurou suas mãos. Você é muito mais do que aquelas cartas. É a razão pela qual ainda estou aqui. Você me devolveu a vida com tinta. Agora quero devolver com atitudes. E, sem soltá-la, acrescentou: Me deixa escrever com você o verdadeiro final. Os dias seguintes foram de silêncios compartilhados, de passeios entre os jardins, onde as palavras eram substituídas por olhares, de confissões que só surgem quando o medo começa a ir embora. A tia, discreta como sempre, apenas cuidou de tudo sem fazer perguntas, porque havia no ar uma paz diferente, uma ternura que já não precisava de explicações. O casamento foi simples, sem grande público, sem salão luxuoso, mas com risos sinceros, flores do campo e um vestido que não tentava esconder nada. Pelo contrário, celebrava cada curva, cada passo que a trouxe até ali. Caio, com o uniforme impecável, a esperava, sob o velho carvalho onde ela costumava desenhar. Quando a viu se aproximar, o mundo pareceu parar. Eu nunca fui uma invenção. Só estava esperando que você me imaginasse, disse, enquanto segurava sua mão. E diante das poucas pessoas que realmente importavam, entre elas o jovem criado que lhes entregou os votos com os olhos marejados. Eles prometeram amor, não o amor das novelas com heróis perfeitos, mas o amor real, aquele que erra, que sangra, que sobrevive. Depois da cerimônia, enquanto todos riam e compartilhavam pão doce e café, Isadora se retirou por um momento para o estúdio. Abriu um de seus cadernos e, pela primeira vez em meses, o lápis deslizou sem esforço. Ela desenhou duas figuras sob uma árvore, de mãos dadas. Uma usava uniforme, a outra, um vestido verde com flores. Na parte inferior da folha, ela escreveu. Ela escreveu uma mentira para se proteger. Mas no papel, sem saber, chamou o amor mais verdadeiro da sua vida. E dessa vez, sua mão não tremeu. Muito obrigado por ter acompanhado esta história até o fim. Esperamos de coração que ela tenha tocado você, tanto quanto nos tocou, ao narrá-la. Adoraríamos saber a sua opinião. O que mais te emocionou? De onde você está nos ouvindo? Conta pra gente nos comentários, lemos cada um com carinho. Se esta história ressoou com você, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like como forma de apoio. Isso nos motiva imensamente a continuar criando mais relatos cheios de emoções. Obrigado por estar aqui. Desejamos um dia maravilhoso para você. Esperamos ter o prazer da sua companhia em nossa próxima história.